Ah, as proteínas elas podem se diferenciar pela quantidade de aminoácidos nessa cadeia polipeptídica e também pode se diferenciar pela dobra quaternária, pela estrutura quaternária. O que vai modificar a cadeia polipeptídica de uma proteína para outra pode ser o código genético. Então, quando a gente altera a posição de um aminoácido numa cadeia polipeptídica, a gente pode alterar a proteína. Então, repare que na proteína 1, ela tem quantos aminoácidos? 6. Todos aminoácidos iguais. Já a proteína 2, ela tem quantos? Apenas 4. Então, a proteína 2 é diferente da proteína 1, apesar de ambas serem feitas pelos mesmos aminoácidos. Proteína 3 e proteína 4. Então, tem a mesma quantidade de aminoácidos, porém são feitas de aminoácidos diferentes. A proteína 3 tem aminoácidos do A ao E e a proteína 4 tem aminoácidos do F ao J. Lembrando que são representações, tá bem? Não existe o aminoácido D, por exemplo. Os aminoácidos recebem aqueles nomes lá de cima: arginina, fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, aspargina, ácido aspartico, glutâmico, alanina, cisteína, tá bem? Então, esses são os nomes dos aminoácidos. Aqui é apenas ilustrativo. E também se a gente alterar a ordem desses aminoácidos nessa cadeia polipeptídica. Então, a proteína 5 está organizado de A a E, porém a proteína C tem os mesmos aminoácidos, só que embaralhados. Então, sim, se você troca um aminoácido na proteína por outro aminoácido, então se você troca a ordem de dois aminoácidos numa proteína, você pode alterar o tipo de proteína, tá bem? A gente já vai entender como que esses aminoácidos são organizados numa cadeia polipeptídica. É para a aula de síntese proteica, quando falarmos de DNA, tá bem? Então, na aula sobre síntese proteica, a gente vê como que o aminoácido A na proteína 5 é o primeiro aminoácido da cadeia polipeptídica, que vai até o E. E por que que o E é o último aminoácido dessa cadeia? O mesmo vale para a proteína 6. Então, por que que a proteína 6, o aminoácido C é o primeiro aminoácido da cadeia polipeptídica? Então, na aula sobre síntese proteica, nós veremos o porquê isso acontece. Quem é que determina? Vocês já suspeitam de alguma molécula que determina a, a ordem desses aminoácidos na cadeia polipeptídica? Quem organiza o metabolismo celular? Qual é a molécula que faz isso? Beleza. A classificação das proteínas. A proteína pode ser classificada quanto à sua composição química, entre simples, complexa e derivadas. Essa parte é um pouco técnica, beleza? Essa parte serve para quem pretende aí seguir no ramo da nutrição, etc. e tal. Mas, para uma questão de vestibular, essas informações não são tão relevantes como outras informações, tá bem? Então, quanto à forma, fibrosa ou globular, e quanto à estrutura espacial. É aquela parte que eu tinha explicado para vocês, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Na quaternária, então, a proteína vai ter uma função. A estrutura primária é apenas a sequência linear da cadeia polipeptídica. Na estrutura secundária, os aminoácidos dessa cadeia linear possuem afinidades químicas, e aí essa cadeia começa a se retorcer sobre ela mesma, forma uma escada caracol. Na estrutura terciária, outras cadeias polipeptídicas já se uniram aqui na estrutura secundária.
E aí, na terciária, todas essas cadeias vão começar a se dobrar e formar uma estrutura um tanto quanto mais arredondada. E aí, na estrutura quaternária, nós vemos que a proteína já tem a sua forma específica e aí vai condizer com a sua função, beleza? Então, olha lá, a estrutura primária é apenas a sequência linear de aminoácidos, lis, lis, gli, gli, leu, val, ala e is. Então, é a abreviação dos nomes dos aminoácidos. Na estrutura secundária, essa cadeia começa a se dobrar sobre ela mesma, porque, vejam bem, por exemplo, a bolinha vermelha tem afinidade com a bolinha vermelha. Então, ela vai começar a se atrair. As bolinhas vermelhas vão começar a se atrair. E isso vai formar uma escada caracol. Na estrutura terciária, então reparem que esse trecho é uma cadeia polipeptídica, mas aqui tem outra cadeia polipeptídica, aqui tem outra cadeia polipeptídica. Então, a estrutura terciária é formada por várias cadeias polipeptídicas menores, e essas cadeias polipeptídicas em formato de escada caracol começam a se dobrar entre elas mesmas. E aí chega na estrutura quaternária. Então, reparem que na estrutura quaternária, nós não temos só essa cadeia polipeptídica com essa cadeia polipeptídica com essa daqui. Nós temos várias cadeias polipeptídicas. Repararam que na estrutura quaternária a proteína se apresenta com um volume maior? Então, nessa estrutura quaternária, a proteína já passa a ter a sua função.